Duas corretoras anunciaram o seu fechamento. A BitMEX anunciou no dia 23 de julho o fechamento das suas atividades. A corretora que estava desde 2014 no mercado de criptomoedas já foi a maior do mundo. Porém, o seu volume caiu drasticamente. Ela tinha apenas 0,01% do volume global de criptomoedas, né, dos ativos. E muita gente se apavorou achando que outras corretoras poderiam entrar em colapso. Pois é, só que há 2 dias atrás, outra corretora aí, por sinal, uma bem conhecida aí, anunciou o seu fechamento também, causando um pouco de pânico aí no mercado de criptomoedas. Tem gente sacando todo o dinheiro das corretoras, mas calma, meu querido e minha querida, não é assim que funciona, tá? A Bitmart processou 0 saques nas últimas 24 horas. A corretora anunciou o fechamento repentino. O CEO foi demitido na sexta-feira, completamente pego de surpresa. A Bitmart, que também ela estava aí, ela era a 38ª maior corretora, se eu não me engano também. O motivo do fechamento repentino provavelmente foi a baixa liquidez também, né? O mercado tá numa fase aí meio incerta, tá meio complicado. A gente pode ver que a liquidez de 2025 para cá da própria Binance, da Binance, que é a maior corretora de ativos do mundo, caiu drasticamente. Ela movimentava 500 bilhões em 2025 e agora está movimentando aí aproximadamente 100 bilhões. Então caiu muito drasticamente. Então, mas as corretoras do top 10 aí estão todas saudáveis. E obviamente que você deve operar, você deve usar alguma dessas corretoras centralizadas, né? Isso se você não utiliza uma corretora descentralizada para fazer as suas operações, tá? Bom, então a Bitmart também anunciou o fechamento das suas atividades, mas eu acredito que nada com que se preocupar, tá? Apenas 300 mil em saídas de stablecoin, e aqui já diz, né? Retire suas moedas das corretoras, causando aí um certo pânico. Esses são os dados da Arkham Intelligence aqui para os senhores e as senhoras, tá? Então, no meu ponto de vista, nada com que se preocupar, inclusive o colapso da FTX, que era a top 2 maior exchange do mundo em 2022, deu start ao bull market, né? Quando colapsou a FTX, logo depois o bull market veio com tudo, o Bitcoin fez fundo lá na faixa dos 16 mil dólares com esse colapso e depois explodiu muito forte para cima. Bom, a gente tem aqui como destaque o Ethereum subindo 3,3%, altcoins em destaque, Memecoin se destacando bastante no presente momento que eu gravo este vídeo. E eu estou aqui com algumas operações de scalp nesse sistema aqui aberta no presente momento. Acabou de abrir aqui Doge Litecoin. Esse aqui é um sistema perfeito que em breve eu vou estar trazendo para vocês aqui, galera, tá? Então, pega a visão aqui, vocês têm tudo. Vocês têm uma comunidade em tempo real, que é o Alpha Trade Room. Vocês têm aqui eventos de mercado, narrativas, mercado em tempo real. Tudo, né? Tudo, ETFs, vocês têm operações, vocês têm uma IA para vocês. Clicando aqui ó, nas operações encerradas, por exemplo, olha só a Scalp de Solana, clicando aqui já abre toda a operação, como ela aconteceu, os alvos que ela pegou aqui, tudo certinho, bonitinho. Aqui dá o checklist do setup, cara, isso aqui é sensacional, score de liquidez, alvo 1 atingido, stop movido, alvo 2 atingido, encerramento, isso aqui é sensacional, em breve eu vou estar trazendo para vocês. Notícias que vão impactar o mercado essa semana é a decisão sobre os juros lá nos Estados Unidos. O mercado acredita que os juros vão se manter, o Fed não vai aumentar e nem cortar, mas confesso que está meio incerto, tá? Bom, pouco mais de 63% acredita que o Federal Reserve vai manter os juros como está, contra quase 40% acreditando que ele vai aumentar os juros, o que não seria muito interessante para o mercado. Juros elevados, ativos de risco tende a sofrer uma certa pressão. Então a gente não quer que isso aconteça, né? Então se o Federal Reserve manter os juros, é bom
o mercado deve continuar aí nessa pegada que a gente está vendo aí nos últimos dias, né? Ethereum querendo fechar na máxima, Ethereum se romper essa faixa de preço hoje aqui, ó, fechar acima aí desses $2.000 aqui, galera. Eu acredito que o Ethereum pode buscar aí liquidez lá em cima por volta dos 2.300, fazendo com que algumas altcoins aí continue na sua pegada de alta, né? Então, bem interessante, o Ethereum ele se manteve acima das médias e ele está prestes a romper uma zona interessante aqui, que é os $2.000. Tá na máxima, tá em cima da média de 50 períodos e se romper de fato os 2.000 deve estender aí a sua alta para 2.300. Espero que isso de fato aconteça, né? O Bitcoin no presente momento ele está um pouquinho mais fraco, mas vem querendo romper as médias de curto prazo e está se sustentando aqui acima do suporte dos 64.300. Agora a gente tem a resistência imediata aqui na faixa dos $67.000. O rompimento desses $67.000 reforça a tese de que o Bitcoin pode buscar essa zona aqui de liquidez, que é a zona dos $70.000. Essa zona aqui, ó, tá? Então a gente quer que o Bitcoin venha buscar essa zona aqui. Antes do Bitcoin não ir para cima dos $70.000, não tem muito o que fazer, tá? É só voo de galinha para uma nova queda acontecer, quem sabe, em breve. Mas agora, gente, se sustentando acima de 70.000, as notícias melhorando nos próximos dias aí, né, em relação ao conflito lá entre Estados Unidos e Irã, etc., essas coisas aí que influenciam diretamente no mercado, quem sabe a gente pode ver as criptomoedas aí subindo, tá? Vamos lá, a gente tem aqui petróleo caindo, né? O petróleo que subiu muito forte consecutivamente nos últimos dias, abriu os mercados em queda nessa abertura dos futuros. Vamos ver como que vai ser aí, tá? Vamos ver como que vai ser, se vai se sustentar essa queda aí ao longo dessa abertura de mercado na segunda-feira. Bom, vamos lá. Analistas preveem que o Bitcoin pode chegar a $200.000 com a aprovação do Clarity ACT. Um analista destacou que eles já têm aí mais de 51 votos dos 60 que precisa para a lei ser aprovada lá no Senado. E ele acredita que a lei Clarity ACT já pode ser aprovada em agosto. E ele destacou aí criptomoedas em destaque que podem se destacar, que seria o caso da XRP. A XRP pode se destacar e muito com a Clarity ACT sendo aprovada, porque ela é uma criptomoeda meio que institucional, ela vem fazendo grandes parcerias com grandes bancos, né? Ela vem se destacando globalmente, principalmente no Japão, na Ásia, né? Que ela já está sendo usada para grandes remessas em pagamento a nível global, né? Então isso é bastante interessante. Inclusive a Rússia aprovou uma lei lá que autoriza criptomoedas para pagamentos internacionais e a XRP é um dos destaques também para essa matéria, né? Bom, então o presidente do Fed, Kevin Hart, agora deve aumentar as taxas de juros na reunião desta semana. Eu acredito que não, eu acho que os juros vai ser mantidos como está, o que não é ruim e também não é muito bom para os mercados, mas deve manter ele do jeito que está. Já que o Bitcoin ele está querendo, né, subir para cima, se o Federal Reserve manter as taxas de juros do jeito que está, eu acredito que a gente tem uma maior chance de ver aí as criptomoedas continuar subindo, né? Então vamos ver como que vai ser aí, tá? Como vai ser os próximos dias. Solana, no presente momento aí ainda fraca, volume extremamente fraco, não tem muito como ficar otimista com maiores altas perante a Solana, porque o volume está muito fraco, não tem muito o que fazer no presente momento no ativo, né, que está dentro de um canal aqui, defendeu justamente na linha de tendência de alta, que é a linha inferior desse canal e está querendo subir para cima.
porém volume não traz convicção de que a criptomoeda vai de fato subir para cima. Bom, mas se vier a subir e quebrar a faixa dos $80, deve esticar rumo aos 86, consequentemente, quem sabe testar até a média de $292. Tem muito o que fazer, eu não faria nada em Solana no presente momento. XRP com volume extremamente fraco também, defendendo nessa linhazinha de tendência de alta aqui, porém o volume ele não é convicto, né? Não tem convicção, volume extremamente fraco no presente momento aí, sem grandes oportunidades para operar a XRP também no curto prazo, tá? Destaque para Shiba Inu, que subiu muito forte nos últimos dias aí, né? Nos últimos 2 dias, Shiba Inu chegou a subir 40%. O motivo, acredito, é porque ela caiu muito, né? Se a gente colocar aqui o tempo gráfico semanal, você vai ver que a Shiba Inu, cara, é só queda, né? Criptomoeda, desde o último topo deixado lá em dezembro de 2024, ela colapsou muito forte para baixo, né? Então, criptomoeda, quando a gente olha aqui indicadores, a gente também tem divergência, né? Fundo atrás de fundo, e o índice de força relativa já tinha cruzado médias aqui para cima, né? E a gente também tinha um estocástico em sobrevenda sinalizando que ela poderia, quem sabe, dar um respiro para cima aí. Tempo gráfico diário aparentemente tá esticado, né? 40% de alta no ativo sinaliza que o ativo esticou. Tempo gráfico de 4 horas, para quem procura operações na criptomoeda Shiba Inu, tem que se dar de conta que o índice de força relativa 4 horas já está em sobrecompra. E pegar sempre nas retrações, né? Já que ela subiu bastante, eu tentaria pegar ela na retração, coisa que ela já fez nesse candle aqui, ó. Hoje às 9 horas da manhã ela bateu e agora ela tá acumulando, lateralizando acima da média de 8 períodos, dando a entender de que poderá fazer um pivô de alta aí no tempo gráfico de 4 horas, tá? Então, operações em Shiba Inu seria no rompimento dessa estrutura aqui, ó, no rompimento do 0.000054. Esse rompimento pode fazer com que ela ative um pivô de alta e vá rumo ao 100%, que seria lá por volta do 0.000067, tá? Então, rompimento dessa estruturinha aqui dá para arriscar uma compra. E para quem é um pouquinho mais conservador, pegaria no rompimento aqui do 58, tá? PEP também é um dos destaques, né? Criptomoeda no tempo gráfico diário subindo bastante também, colocando o volume acima da média hoje, querendo fechar quase na máxima. Quem sabe a PEP pode vir buscar liquidez aqui nessa região, tá? Destaque para meme coins, tá, galera? PEP aí podendo, quem sabe, vir buscar liquidez aqui nessa região, ou quem sabe podendo buscar aí até os 388 lá em cima. Alvo 1 para PEP 340, alvo 2 388 aí para um swing trade nesse ativo, tá? Pump subindo bem também, já tinha subindo nos últimos dias e agora querendo ativar um pivô de alta. Criptomoeda tem como resistência no presente momento média de 200 períodos, tá próximo da média. Depois teria aí um alvo aqui por volta dessa zona dos 25 e depois só os 320 lá em cima. Criptomoeda Pump com possibilidade de mais altas. Por quê? Porque o volume no criptoativo vem aumentando aqui nesse fundo, sinalizando aí que investidores acumularam bastante criptomoeda aqui nesse fundo e agora ela está querendo subir para cima aí. Ficaria de olho na AVE também, estrutura de acumulação forte, candle de alta hoje com volume acima da média. Quem sabe AVE pode vir buscar aí os $115 aí nos próximos dias, né? Esse trade aqui eu já tinha sinalizado para os senhores e as senhoras aqui no canal Milionários com Cripto. Possível pivô de alta também na onda com alvo no 0,48. Se romper essa estrutura, essa resistência que pode andar aí para o 0,62 também lá em cima, né? E um alvo final no 0,80. Criptomoedas querendo aí, Uni também interessante, querendo romper a média de 200 períodos. Esse rompimento aqui da média de 200 pode fazer a criptomoeda buscar essas zonas, primeiramente essa zona aqui em cima, tá? Ficaria esperto aí, rompendo a média de 200, a criptomoeda pode acelerar a alta aí rumo aos 5,40, criptomoeda Uni. Criptomoeda Bridge ainda fraca, abaixo das médias.
Chainlink, interessantíssimo Chainlink, olha só, querendo subir com tudo para cima aí, rompimento dessa média de 100 períodos que tá querendo romper, tá acima da média aí, pode fazer a criptomoeda acelerar alta rumo aos 10 dólares, média de 200 períodos, tá? Interessante demais a Link aí também, entra como uma das criptomoedas destaque no presente momento. Bom, basicamente é isso. Próximo vídeo aí eu vou trazer as melhores oportunidades aí, vamos ver como que vai ser essa abertura aí, vamos ver se as criptomoedas vão se sustentar de fato na alta aí nesse início de semana. E zero pânico, tá, galera? Sem muito pânico, apesar do fechamento das corretoras, essas corretoras eram corretoras pequenas, não deve influenciar muito aí na estrutura de mercado no geral, tá? Não deve trazer muito pânico, tá bom? E de olho nas notícias da Semana Federal Reserve aí, na quarta-feira com possível aumento das taxas de juros ou deverá continuar do jeito que está. Eu acredito que continua do jeito que está. Criptomoedas aí, se Deus quiser, essa semana tende a continuar aí nessa pegada de alta. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.